muito esse debate, mas dizer quais são os valores que nós temos, qual é que é a doutrina social do Anamola, a doutrina social e política do Anamola. E esses valores passam naturalmente pela fraternidade, quer dizer, nós acreditamos profundamente que esta é uma das questões que o país está a precisar, que é do resgate, digamos, deste sentido de pertença a uma nação, do respeito mútuo, do respeito pela dignidade entre os moçambicanos. A questão da justiça social, este também deve ser um dos maiores e valores, digamos, mais destacados, que a questão da justiça social para nós é um dos maiores princípios éticos e políticos que nós temos. Quer dizer, nós não podemos ser uma nação que sonha chegar onde quer chegar sem valores de igualdade, sem oportunidades de igualdade de acesso às oportunidades que o país tem, sejam oportunidades econômicas, financeiras, educacionais, seja lá de que for. Mas se nós não tivermos o princípio de que essas oportunidades devem ser de acesso livre e igualitário para todos, então nós não temos Estado. Aí entramos naquilo que o professor Tibana, vou lhe citar muito hoje, ele fala do desafio existencial de um Estado. Quer dizer, para existir um Estado, há questões fundamentais que vão nos permitir dizer que o Estado existe ou ele não existe. Então, para a existência de um Estado, na perspectiva do Anamola, justiça social é fundamental. Se não há oportunidades igualitárias para todos, então há um problema existencial desse mesmo Estado. Então, a questão da inclusão, né? Muita gente fala disto, é fundamental. A questão da paz. A paz é um valor crucial sem o qual não há programa político, não há política pública, não há manifesto, não há projeto de sociedade, não há utopia, não há nada. Acho que toda a gente viu, ontem cheguei ao aeroporto de Maputo, ao sair em direção à casa, então foram balas verdadeiras, gás lacrimogéneo sobre todos nós, quer dizer, sem paz impossível termos Estado, há um problema existencial do Estado. Progresso, isto é fundamental, quer dizer, progresso envolve muita coisa, desde a tecnologia, a inovação, por aí fora, não há Estado hoje que resista no contexto atual sem valor do progresso. Integridade, isto é fundamental. Numa reunião, simpósio do CIP, que se fazia uma pergunta, o que é importante para se acabar com a corrupção em Moçambique? Disse, bom, antes de mais, é que a liderança, ponto número 1, ela própria tem que ser íntegra. Se tu tiveres umas fortes, boas forças de defesa e segurança, um quadro legal contra a corrupção muito forte, instituições fortes, mas se não tens uma liderança íntegra, acabou. Então, todo o projeto de combate à corrupção também vai de água abaixo. Então, a integridade é fundamental. Então, estes são os valores fundamentais onde o Anamola se assenta, a partir do qual, para começar a desenhar depois pilares, né, técnicos que têm a ver com a economia, têm a ver com a educação, têm a ver com o turismo, a agricultura. Portanto, tudo que a gente disser, tudo que nós formos a defender depois, tem que estar fundamentado nestes valores que aqui eu disse. Há 3 grandes prioridades estratégicas que nós temos para Moçambique. Primeiro, eu já tinha falado, volto a repetir, mudar as regras de jogo, não é? E esta questão de mudar as regras de jogo em termos concretos, o que é? Bom, nós estamos a falar de normas, né? Estamos a falar do quadro legal, do quadro normativo, em termos de política, uma nova Constituição, termos um novo sistema eleitoral, temos uma reforma fiscal. Portanto, esta que é, digamos, estamos a falar aqui, mudar as regras de jogo, estamos a falar exatamente disto. Ponto número 2, pilares. Investir em infraestruturas. Isto é fundamental. E quando a gente fala de investir em infraestruturas, não é só em infraestruturas físicas, né? Estradas, pontes, barragens, por aí fora. Também quando a gente fala de investir em infraestruturas, há infraestruturas não visíveis, né? Infraestruturas tecnológicas, por exemplo, também. Hoje em dia, o debate de infraestruturas não é só coisas tangíveis, né? Também esta infraestrutura digital, infraestruturas tecnológicas de inovação, hoje também são um dos pilares fundamentais. Outra questão, o desenvolvimento social e do capital humano. Estes 3 pilares, vamos dizer assim,
depois dos valores, né? Se a gente quiser fazer uma construção de um prédio, depois de uma fundação que é dos valores, podemos dizer que temos as paredes, né? Destes 3 pilares que eu disse, e depois vamos ter a cobertura da casa, onde vira as áreas programáticas fundamentais para o desenvolvimento do país. Quais são essas 6 áreas para nós? Que é, primeiro, a reforma do Estado, 2, desenvolvimento sustentável da economia, 3, desenvolvimento do capital humano e social, 4, promoção da paz, da concórdia e reconciliação nacional, 5, modernização da defesa nacional, da soberania, da segurança pública e o combate ao crime organizado. 6, é o reposicionamento nas nossas relações com o resto do mundo, ou a nossa visão de política externa, né? Ou a visão de opções de relações diplomáticas. Portanto, estas é que vamos dizer que é a cobertura, né? Depois da fundação dos valores, as paredes com estes pilares, os 3 pilares, e a cobertura com as áreas programáticas de atuação, né? Passando isto, o que nós... Vou só, talvez, para não deixar a coisa muito abstrata, quando a gente fala de reforma do Estado, há muita coisa, podem encontrar no nosso livro, muitos detalhes sobre isso, mas talvez vou falar daquelas coisas que são mais fáceis e talvez ideias mais simples de nós fazermos debate. Primeiro, defendemos uma nova Constituição da República, temos uma descrição muito detalhada do que nós queremos da Constituição da República e temos várias leis estruturantes, para além da Constituição da República, que pretendemos, que sonhamos, que sejam revistas e algumas delas também criadas para que Moçambique seja diferente. Ainda dentro desta questão da reforma do Estado, sistema eleitoral, não é? Que tem sido a pedra de toque para os vários conflitos que a gente tem tido ciclicamente em cada 5 anos. Isto já vem desde 1994, portanto, invariavelmente sempre temos estes problemas. Portanto, é preciso um sistema eleitoral moderno, despartidarizado, independente do controle do Poder Executivo. Portanto, esta é que é, em linhas gerais, aquilo que nós queremos referir com a reforma do sistema eleitoral. Pois há muita coisa que pode ocorrer, pode ser dita, que hoje não temos tempo para isso. A única ideia que nós vamos adiantar hoje, relativamente ao sistema eleitoral, que há muita coisa que se possa dizer, mas a experiência pessoal que eu tenho, depois de 6 eleições em Moçambique, uma das questões fundamentais que pode ser feita, sem precisar de mudar muito a própria lei que existe hoje, é termos um consenso em relação a alguns procedimentos eleitorais. Quais são? O principal, o fundamental para mim, é o chamado apuramento parcial, ou o apuramento primário, aquele que se faz no dia depois da votação, até, digamos, mais ou menos 0 horas, 1 hora, 2 horas, e depois se fixa o edital. Aquele apuramento é possível, sem nos compararmos com a Europa, com os Estados Unidos, compararmos com alguns países africanos aqui pertinho, como a África do Sul, como Botsuana, são países africanos que são aqui muito ao nosso redor, com aquilo que Moçambique já faz hoje. Não precisamos inventar nada. O que já se faz hoje, para aquele apuramento parcial, é possível evitarmos conflitos eleitorais. Como? Convertermos aquele apuramento que é feito para que seja um apuramento online, em tempo real. Isso é feito, não é difícil. E nem é preciso um grande investimento, nem é preciso fazermos grandes, digamos assim, grandes investimentos e irmos ao Banco Mundial pedir dinheiro, não é preciso. Com a tecnologia que temos, com os meios que temos, é possível fazer um apuramento parcial online. E isso resolveria boa parte dos grandes problemas que nós temos. E como prova disso, em 2023, na cidade de Maputo, nós fizemos um ensaio de um apuramento parcial só para a cidade de Maputo. Com a pouca capacidade que nós tínhamos, conseguimos fazer isso. E colocamos um link no Google Drive que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, acompanhava o que o nosso gabinete operativo estava a fazer em termos de contagem paralela. Sabia em cada escola
quais eram os votos, e não só os números, como também a evidência, que é o edital, porque pode-se anexar o scan do edital e prover isto. Você está a estudar, está nos Estados Unidos, em tempo real, o resultado da usina, de cada uma das salas de usina, você vê naquele momento exato em que o resultado é lançado ou é concluído. Isso é possível, sem precisar Banco Mundial, sem precisar FMI, sem precisar de grandes alterações à lei eleitoral. Isso é possível. Só precisamos de vontade para avançar, para ultrapassarmos os problemas eleitorais. Já ouvi alguém aí num distrito a dizer: mas por que em Moçambique sempre temos problemas depois das eleições? Bom, o problema é que essa pessoa só fez a pergunta, não veio com proposta. Então aqui estou a deixar uma proposta concreta para que os tais problemas que vêm desde 1994 possam cessar nos próximos tempos. Bom, isto tem a ver com a questão da reforma do Estado, do novo sistema eleitoral que nós queremos. Também outra questão, só para terminar, a reforma e planificação econômica. Portanto, estou a falar das áreas programáticas, né? Reforma e planificação econômica e do sistema fiscal. Portanto, nós trouxemos uma ideia que houve críticas, porque dissemos que era descentralização fiscal ou descentralização orçamental, né? É que houve muitas palavras a dizer que não, o termo não era tecnicamente certo, mas o que importa com essa ideia que nós trouxemos, que todos imitaram, é simples, é a capacidade de podermos coletar e fazer a retenção de parte da receita dos impostos e taxas e usar esses impostos e taxas retidos para financiar os planos e orçamentos provinciais. Isso é possível. O cálculo que nós fizemos, só na indústria extrativa, são mais ou menos 15 impostos, dos mais importantes. Desses 15 impostos, dividimos em duas partes. Quais são os impostos que podem ser considerados como impostos soberanos? Portanto, são aqueles impostos que têm que ir para o governo central, porque são estes que depois vão financiar o quê? A defesa, não é? Vão financiar os tribunais, questões de soberania. Estes impostos têm que ir para o governo central. Mas há que impostos que são impostos locais. Por exemplo, imposto sobre a superfície. Esse é um imposto local. Estes impostos podem ser retidos na província e aplicados diretamente nos planos planos e os orçamentos provinciais. Esta foi grande inovação que continuamos até hoje a acreditar e a defender a mesma coisa. Outra questão tem a ver com aquilo que chamamos de capital social, que muitas vezes não se fala muito em Moçambique de capital social, fala-se mais do capital humano. E a ideia que nós trouxemos do capital social tem a ver com como é que nós podemos implementar determinadas medidas ou políticas sociais que possam ter impacto direto na economia, que possam ter impacto direto na vida das pessoas. Uma das ideias que nós trouxemos é a instituição de dois bancos, chamamos de Banco Jovem e Banco Mulher. Os detalhes destes dois bancos estão no manifesto, hoje não quero detalhar muito, ia levar muito tempo, mas é uma das formas inovativas. Portanto, não estou a falar de tudo, estou a falar de questões que acho que são mais perceptíveis, mais fáceis de entender. Bom, talvez por último, vou falar um pouco de assuntos que foram muito polêmicos há 2-3 meses, quando a gente fala do reposicionamento de Moçambique nas relações externas ou nas relações com o exterior. Há pouco tempo estive na Europa e vocês viram o debate que andou à volta, foi as pessoas, instituições políticas e sociais com que a minha delegação contactamos. E uma das críticas que se faziam foi o contacto, digamos, as reuniões que tivemos, as parcerias que tivemos com aquilo que chama-se de partidos da direita ou partidos da extrema-direita, que é uma coisa errada, que não falamos com nenhum partido da extrema-direita, falamos com alguns partidos da direita, mas não acreditamos que sejam da extrema-direita. Curiosamente, também ninguém criticou quando nós fomos ter com partidos da extrema-esquerda. Então significa que também, por aí também já não foi uma crítica justa, porque nós tivemos com partidos da extrema-direita, da extrema-esquerda, e curiosamente até hoje temos até parcerias com algumas dessas, né? Por exemplo, na Alemanha temos uma parceria com o Die Linke, que é um partido da extrema-esquerda, e a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação da esquerda, isto é extrema-esquerda mesmo. Mas temos parcerias com eles e temos um programa de formação
que muito provavelmente até dezembro vai arrancar, e os nossos quadros hão de ir à Fundação Rosa Luxemburgo, que é da extrema-esquerda, para termos formação. Portanto, não há problema nenhum. E da mesma maneira que até dezembro deste ano também temos um programa de formação com alguns partidos da direita em Portugal que vão ir quadros nossos também se formar. Então, é esta o que nós queremos trazer aqui. Então, a forma como nós nos reposicionamos em relação à política externa, temos que sair um bocadinho desta forma tradicional do paradigma do fundamentalismo ideológico. Quer dizer, se você não partilha a mesma ideologia ou doutrina política que a minha, não tenho relações contigo, não há nada em comum entre nós. Então queremos quebrar isso. Como disse numa entrevista ao jornal e à TV Observador, nós sonhamos também em construir novas ideologias. Porque essas ideologias que nós conhecemos hoje são ideologias do século XIX. Né? Essas esquerda, direita, o centro, socialismo democrático, liberalismo social, tudo isto vem desde o século XIX. Então também nós sonhamos fazer parte de uma nova utopia de construção de novas ideologias. Então não estamos... então não estamos, digamos, limitados por essas barreiras, esses muros que foram construídos à volta das ideologias. Portanto, essa é a última. Então, é isso também que nós sonhamos das próximas relações externas para Moçambique, não é? Que nós podemos nos lidar com a China, como podemos nos lidar com a Alemanha. Podemos nos lidar com a Rússia, como podemos lidar com os Estados Unidos da América.